Eu sou a Débora Tirabassi, para quem ainda não me conhece, prazer. E hoje a gente vai falar sobre blindagem e cobertura em pasta americana. Eu vou falar para vocês quais são os benefícios e os motivos de você fazer uma blindagem e a cobertura também de pasta americana. A gente vai fazer aqui também já no bolo que a gente está montando. São duas coisas importantes para a gente trabalhar com a confeitaria artística: conhecer as técnicas e praticar. Não dá para ter uma coisa sem outra. Você precisa ter as duas coisas andando juntas. Tá? Então você vai estudando e você vai praticando o que você aprendeu, tá? Então não adianta só você me assistir, você precisa fazer também. Não é só olhando, infelizmente o conteúdo não entra por osmose e aí você sai fazendo. Seria ótimo, né? Mas infelizmente não dá. Eu não fazia blindagem. Aliás, quando eu comecei a trabalhar com pasta americana, não tinha esse negócio de blindagem. Não vou dizer que não existia, porque não sei, né? Pode ser que existia já em algum lugar. Mas não era comum usar. Eu fazia e não sentia necessidade porque eu não conhecia. Então, fazia meus bolos lá, com andares e beleza. Ficava tudo cheio de barriga, tudo meio torto, mas era o que eu conseguia fazer, era o que eu sabia fazer e eu vendia mesmo assim. Eu ficava com, né, na mão cada vez que um cliente ia buscar um bolo, principalmente quando era um bolo de andar, porque eu não tinha super certeza se ele ia chegar inteiro. Aí, quando eu comecei a fazer blindagem, eu me deparei ainda com aquele negócio. Nossa, gente, vou perder um tempão para cada bolo que eu for fazer. Nossa, vai demorar muito, não vai valer a pena. Como é que eu vou fazer isso? E aí, eu fui aos poucos desenvolvendo o meu método de poder fazer a minha blindagem, de poder fazer toda essa parte de decoração do meu bolo, né? Blindagem é vida. Não façam bolo de pasta americana sem blindagem. Vocês vão se arrepender. Tô falando isso por conhecimento de causa. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode ser daqui 5 anos. Mas vocês vão se arrepender. Só que para fazer uma blindagem que realmente vá ter a função que ela tem que ter, precisa fazer da maneira correta. A minha maneira de fazer não é a única correta no mundo. É só a maneira que eu coloquei que é mais fácil para eu fazer. É a maneira que eu gosto de trabalhar. Eu não gosto de ter 1 zilhão de utensílios. Eu gosto de fazer de um jeito simples. Às vezes, à primeira vista, pode parecer, nossa, mas é difícil. Só que é uma coisa que, quando você pega o jeito, ela é muito mais simples que qualquer outra coisa, porque você não depende de nada. Você consegue fazer simplesmente com mão e olho. Claro, e uma espátula, né? Blindagem é uma pré-cobertura que a gente coloca no bolo antes da pasta americana. Essa pré-cobertura, normalmente, ela é feita com ganache. Existem outros materiais, outros produtos que dá para fazer blindagem, mas, sinceramente, a ganache é a mais segura, é a que fica mais firme, feita da maneira correta, lógico. E para o clima do Brasil, que muitas vezes é quente, é a melhor, tá? Duas coisas importantes da blindagem. Primeiro, a mais importante de todas, a blindagem dá segurança para o seu bolo. A blindagem faz você entregar um bolo e ficar aliviada de ter entregado e não ficar nervosa até o cliente chegar na casa dele, com medo de tocar o telefone. O cliente, não vou atender, né? Eu já fiz isso, tá? Outra coisa que é legal também, a blindagem, como ela serve de pré-cobertura e ela fica firminha, ela permite que a gente possa montar um bolo por dentro que seja gostoso. Eu não preciso fazer um bolo seco, sem recheio, sem calda. É claro que tem um limite que a gente pode molhar, um tanto de recheio que a gente pode colocar, mas a blindagem, ela permite que eu consiga montar o bolo da melhor maneira possível para ser um bolo estruturado. Dá para eu fazer melhor do que se não tiver com a blindagem. Então o bolo fica mais gostoso. A blindagem com ganache a gente pode fazer tanto com chocolate fracionado como com chocolate nobre. Qual é a diferença, Débora? Eu, particularmente, só uso chocolate nobre. Porque eu vou fazer um bolo pro meu cliente que, normalmente, é um cliente mais top, que tem um paladar mais apurado, que gosta de coisa melhor. É um cliente que paga caro por um trabalho. Eu acho que economizar, nesse caso, não vale tanto a pena. Porque, beleza, o chocolate tá caro pra cacete, né? O chocolate fracionado também aumentou. Mas dá uma diferença, dá. Dependendo do bolo, eu chego a usar aí 500 gramas. Senão, bolo que não é muito grande, tá? Eu posso usar aí 500 gramas de chocolate, né? De um chocolate fracionado pro nobre, dá diferença. Mas, às vezes, dentro da qualidade do meu produto, essa diferença não é muito grande. E vale a pena eu incluir no preço. Pro meu cliente, pagar R$ 5 a mais, R$ 10 a mais, não vai fazer tanta diferença. Uma pessoa que paga 200, 300, R$ 400 num bolo, pagar 10, 20 a mais, não faz diferença. Chocolate, qual usar? Eu uso chocolate meio amargo sempre. Dá para fazer com outros, dá para fazer com leite, dá para fazer com branco. São outras proporções. Por quê? Porque o chocolate, quanto mais amargo, ele tem mais pasta de cacau e tem menos
gordura. Então, ele fica duro mais fácil. Se eu uso outros chocolates, tipo branco ao leite, eles têm muito mais gordura, principalmente o branco, então eu vou ter que usar uma proporção aí com creme de leite totalmente diferente. E aí, às vezes, na hora de você ganachear, que é espatular, você pode ter um pouco mais de dificuldade, porque ele fica meio oleoso. Então, é mais chatinho de você acertar o ponto. Então, ó, vamos lá. Eu tenho aqui meu bolo montado. É claro que, gente, não adianta eu fazer uma blindagem perfeita se meu bolo não tá montado certo, como eu falei. Eu preciso ter uma massa certa, que tenha estrutura, não pode ser qualquer massa para bolo de pasta americana. O recheio no ponto certo. Eu vou molhar o bolo, vou molhar sim, mas vou molhar a quantidade certa, vou colocar a quantidade de recheio certa. E tudo isso eu especifico bem lá no meu curso, tá? No curso do BDD. Eu sempre dou, gente, uma tabelinha que eu fiz com todos os tamanhos de bolo que eu trabalho e a quantidade que você precisa de recheio, calda, ganache, pasta americana, tudo para todos os tamanhos. Tem tudo lá bonitinho numa tabelinha. Fácil para você colocar lá. Você escolhe qual é o tamanho do seu bolo, já aparece tudo para você. O rendimento do bolo, tudo bonitinho. Então eu montei o bolo da forma como eu ensino também no curso, né? Não só as quantidades. E aí, beleza. Você precisa ter uma massa certinha, tudo bonitinho. Qual que é o tipo de massa perfeito? Gente, não tem um tipo de massa perfeito. Você precisa de uma massa que seja estruturada. Por exemplo, aqui eu gosto de usar a minha massa à base de óleo. Tem muita gente que usa a base amanteigada também. Pode dar certo, também é uma massa estruturada. Eu gosto mais da de óleo porque eu acho que ela fica mais macia. A massa amanteigada, na geladeira ela fica mais durinha. E aí fora da geladeira ela fica mais macia, mas não fica tão macia quanto a de óleo. Também dá certo, tá? Eu prefiro a de óleo, eu acho ela mais macia. Então a minha massa é essa massa aqui do método espumoso à base de óleo. Beleza, tenho aqui, coloquei na minha bailarina, vou fazer direto aqui no tabuleiro mesmo, tá? Tabuleiro de MDF, porque ele é o mais firme que tem. Eu preciso de uma base que seja firme. Se eu não tiver uma base firme, eu não vou ter uma segurança pro meu bolo ficar retinho. É super importante isso, não pode ser qualquer base não. Beleza, ganache de chocolate. Eu uso proporção de 4 a 5 partes de chocolate para uma parte de creme de leite. Creme de leite eu uso aqueles de caixinha, né? Então, gente, é só derreter, mas eu uso entre 4 e 5 partes de chocolate. Depende muito do clima. Se tá mais frio, eu uso 4. Se tá um pouco mais quente, eu uso 5 partes de chocolate para uma de creme de leite. Porque daí isso que define se é mais firme ou mais macia. Se eu tenho mais chocolate, fica mais firme. Se eu tenho mais creme de leite, fica mais macia, certo? Chocolate aqui, derreti. Toma cuidado para não queimar o chocolate. Mesmo quando ele é fracionado, ele tem uma temperatura máxima que ele pode chegar. Você não pode aquecer além. E aí depende de cada chocolate também, tá? Você não pode aquecer além do que pode aquecer, porque senão o chocolate queima. E aí quando o chocolate queima, você vai colocar o creme de leite e aí ele pode desandar, tá? Creme de leite de caixinha, aqui, eu tô usando creme de leite normal de caixinha, tá? Nenhum específico, não. Temperatura ambiente mesmo. E aí eu vou misturar. E aí, gente, aqui é só mexer. Mexer bem, tá? E aí você tem que pegar até o fundinho lá, porque senão fica pedacinho de chocolate duro no meio da ganache. A ganache tem que estar lisinha, brilhosa. E ó, tá? Como eu tinha derretido o chocolate já fazia um tempinho, ela tá mais firminha aqui, né? Vocês vão ver, daqui a pouquinho ela já vai endurecer, vai ter que colocar no micro-ondas. É só colocar no micro-ondas, tipo 10, 15 segundinhos que já fica, tá? A blindagem, ela tem que fazer 3 coisas importantes, tá? Ela vai preencher os buraquinhos. Então eu tenho vários buraquinhos aqui no meu bolo, né? Do recheio, às vezes o buraquinho da massa. Ela tem que preencher como se fosse uma massa corrida na parede. Mesma coisa com a pasta americana. A pasta americana, ela só vai dar beleza. O bolo vai estar retinho se a blindagem estiver retinha, né? Então aqui, ó, uma montagem bem feitinha, o bolo já tá com a cara retinha, mas ele tem vários buraquinhos, então eu tenho que preencher esse buraquinho. Eu tenho que fazer uma camada dura. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que o meu bolo fique seguro. Então essa camada de ganache tem que estar dura. Mas se eu fizer uma camada grossa demais, primeiro que eu vou gastar muito, vai ficar muito caro, além da conta, além do que precisa. E segundo que o cliente pode não gostar muito, porque vai ficar com uma camada muito grossa. Tem que ter equilíbrio, né? Então, eu vou colocar uma camada de blindagem que permita que meu bolo fique seguro, que fique durinha a camada e não fique muito grossa. Então, a gente vai ter um equilíbrio aí. E isso depende do seu bolo. Ela precisa ficar durinha, por quê? Porque ela vai servir de base para minha pasta americana. Então, ela tem que estar lisa, tá? A pasta americana só evidencia. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho, ó.
Deixa eu até mostrar aqui, essa espátula aqui, que é uma espátula de degrau, que eu gosto de usar, mas tem gente que usa outras espátulas também. E aí, eu vou pegar aqui de pouquinho e eu vou, na primeira camada, entrar nos buracos. Eu vou apertar mesmo, que é pra entrar. Porque eu quero preencher esses buraquinhos, né? É a minha massa corrida. Eu tenho que ficar tranquila que depois esse buraquinho não vai aparecer. Aí eu vou colocar em todo o bolo, tá? Vou colocar em todo o bolo. Essa primeira camada, eu não vou me preocupar se o bolo vai ficar reto ou não. Ele não vai ficar reto ainda, tá? É só pra selar ele. Tirar as imperfeições, os buraquinhos e selar. E aí eu venho com uma espátula dessas assim, que é uma espátula tipo raspadora, e aí eu venho aqui, encosto bem pra ficar retinha, e aí eu vou deslizando em volta. Por quê? Eu tô tirando o excesso, né? Eu tô tirando o excesso, ó. Essa primeira camada não tem muito excesso mesmo, porque a função dela era só preencher o buraco. Se eu chegar agora e colocar mais um monte de ganache de uma vez, a hora que eu for passar o raspador aqui, esse aqui, ele vai tirar. Então, eu tô só puxando pra dentro aqui, pra não ficar essas rebarbinhas aqui agora. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar endurecer um pouquinho essa camada pra eu passar as outras, tá? No geral, eu passo 3 camadas, mas depende. Às vezes na segunda já dá. Às vezes eu preciso dar uma consertadinha na terceira. Então, é questão de colocar na geladeira, tipo, 3 minutos, 4 minutos. Por isso que quando eu faço essa etapa, eu já pego vários bolos, coloco esse na geladeira, faço outro. Enquanto eu tô fazendo outro, esse aqui já tá gelando, né? E aí eu vou sentir que tá durinho, então eu já posso fazer a próxima camada, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, exatamente a mesma coisa que eu fiz, pra deixar retinho em cima, e você vai fazer isso com essa espátula, que ela vai alisar e deixar retinho, e aí você vai com o seu olhinho aqui, olhando, e pode colocar excesso, se você quiser, e depois você só alisa pra tirar, tá? E aí eu vou fazendo isso e colocando na geladeira, tá? Eu deixei um aqui, ó, que eu já fiz, 3 camadas, e olha só como eu deixei aqui em cima. Esse aqui, eu deixei até um bom excesso aqui em cima, que eu vou tirar agora. Mas por quê? Porque daí eu vou garantir que tá retinho, tá? E aí eu só tiro aqui esse excesso, não tem problema. E aí fica sujinho mesmo aqui embaixo, a gente limpa, não tem problema, tá? Ó, pra vocês verem se tá bom, né? Vou pegar aqui em volta e tá tudo durinho. Se eu sentir que tem alguma parte mole, é porque eu preciso retocar. Se não tiver durinho inteiro, essa partezinha que tá mole é a parte que periga quebrar da ganache e vazar. Pode ser o excesso de calda, pode ser um recheio mole, um excesso de recheio, e aí vai criar barriga depois na pasta americana. A pasta americana é de açúcar, em contato com alguma coisa úmida, ela amolece, tá? Então, ó, como é que eu vou ter certeza se tá bom? Gente, tá bom. Tá bom. Ó, consegui pegar o bolo assim? Tá bom, tá? Não precisa ter medo. É isso aqui que eu quero do meu bolo. Eu fazendo isso, eu já fico mais segura, né? De repente o cliente tá levando de carro, se fizer assim no carro, tá vendo? Não vai acontecer nada. Ele tem uma boa margem de segurança. E aí eu preciso só cortar isso aqui. Eu posso cortar com esse aqui. Ai, eu trouxe uma faquinha também. Ou com uma faquinha. Eu vou só cortar bem rente. E aí, se você quiser ver também, todo o passo a passo, lá no meu curso tem, tá? Todo o passo a passo das camadas da blindagem. E eu vou usar de novo esse excesso aqui, porque tá limpo, não tem problema nenhum. Eu posso colocar lá no meu bolzinho e derreto e uso de novo. Tenho aqui já o meu bolo. Certo? Bom, eu vou usar então aqui a pasta vermelha, vou usar já a tingida, como eu falei, para cor forte eu prefiro usar a tingida. E aí a primeira coisa que a gente faz é sovar a pasta quando eu tiro do pacote. E ó, vocês veem que já vai tingindo a mesa, mas depois limpa, tá? Essa parte da blindagem eu posso fazer um dia antes de entregar o bolo. Então, mesmo se o cliente vier buscar à tarde, não tem problema, não tem problema. Eu posso pegar lá de manhã, no dia, e falo, bom, agora de manhã eu vou só fazer blindagem. Eu tenho, sei lá, meia dúzia de bolo, tenho 10 bolos, vai fazendo blindagem, um atrás do outro, bem mais rápido. E aí, à tarde, à noite, sei lá, você vai só cobrindo. Cobre todos de pasta americana e vai cobrindo, um seguido do outro. Vocês vão ver que vai chegar no terceiro, vai ser bem mais fácil. Quando a gente faz esse trabalho em produção, ele fica mais rápido depois de alguns. É normal isso, tá? Mesmo eu, depois de muitos anos, se eu pegar agora pra cobrir assim, seguido um bolo igualzinho, do mesmo tamanho, com a mesma pasta, a mesma cor, vai chegar no terceiro, eu tenho certeza que eu vou fazer mais rápido do que o primeiro. Eu tenho aqui, ó, uma trouxinha com maisena, que é o que eu vou usar aqui pra colocar só um pouquinho pra não grudar. Antes de eu abrir minha pasta, já tá macia. Eu tenho certeza que minha pasta já tá macia, porque ela tá... Já sovei ela suficiente, ela já tá
na textura de chicletinho. E aí eu vou pegar aqui o meu rolo, eu tenho um rolo desse aqui porque eu gosto, que ele é mais pesado, aí eu não preciso fazer tanta força. Mas pode ser um rolo, aqueles rolos brancos, né, de plástico, normal. Só não recomendo o rolo de madeira, porque pode entrar pasta americana no meio dos buraquinhos e depois vai criar bichinho, né? Então, não é recomendado, não é permitido pela Anvisa, inclusive. E aí eu vou fazendo força mesmo. E é que nem pizza, gente, pizzaiolo. Eu vou abrindo um pouco aqui, viro, abro um pouco aqui, porque eu quero tentar abrir meio que por igual, para não ficar uma coisa comprida. Eu quero tentar abrir o mais circular possível, tá? Para facilitar eu aproveitar melhor o tamanho de pasta que eu peguei, tá? E aí até quando que eu vou abrir? Eu vou abrir até ficar mais ou menos com uns 2 ou 3 milímetros. E não vira o bife. Essa parte de baixo é sempre a parte que tá feia. Comecei com essa aqui em cima, ela vai ficar em cima sempre. Não vira o bife, gente. Aí eu venho aqui, enrolo aqui de leve, não vai grudar, porque embaixo já tem um tantinho de amido que eu preciso. É bem pouquinho, né? Vocês viram. E aí eu venho aqui com o meu bolo, vou borrifar água, bem pouquinho, só pra colar. Pode passar gel de brilho. Eu passava antes com pincel, mas aí às vezes soltava cerda, sabe? Então, com o borrifador eu acho que fica melhor, não fica tão melequento. E aí eu venho aqui, uma soltadinha aqui, e vou encaixar em cima. Vou tentar colocar bem no meio, né? A massa no meio, para não ficar pouca pasta aqui e muita aqui, tá? Começa por cima sempre, para não rasgar a pasta. Grudei aqui, ó, aí é mais difícil de rasgar. Eu tenho que grudar aqui, e não faz assim, né? Abraça o bolo. Aí é mais difícil de rasgar. Aí agora eu só vou abrindo a saia e abraçando com cuidado. Abra a saia abraçando. Aqui tá um excesso de amido na minha mão, mas não tem problema. Depois a gente consegue tirar com um pincel, tá? E essa parte também não pode demorar muito. Se a gente demora muito, a pasta começa a secar e pode começar a rachar, né? Só tem que tomar cuidado para ter a mão leve. Senão, ela rasga. Gente, vou mostrar uma coisa pra vocês, tá? Mais fácil, ó. Chegou no final, putz, eu não consigo. Vamos supor que eu vou colocar uma plaquinha no bolo ou alguma coisa, tá? Ah, eu não consigo tirar esse vinco. Tá bom, vamos deixar o vinco? Ó, vou até fazer aqui. Deixa o vinco, mas ó, vou deixar um negócio bem feito, né? Não vou fazer uma coisa tabajara, ó. Não, vou colar bem aqui, em todos os lados, pra ficar bem colado até a borda. Aqui eu vou apertar bem. E vou cortar com uma tesoura. Depois eu venho e aliso. Ele vai ficar quase imperceptível. Dependendo da sua destreza para alisar, você pode até... Não precisa nem da plaquinha, tá? Mas, ó, assim ele fica com uma coisinha. Mas tudo bem, a gente vai sumir com ela. E aí eu posso vir com uma faca, um estilete qualquer e vou cortar. Não corta muito rente, que a gente ainda vai fazer ajustes. Essa pasta aqui, se tiver limpinha, eu posso usar de novo. Guardo ela para não ressecar. E aí eu venho aqui com o meu parzinho de alisadores e vou alisar o meu bolo. Com um eu seguro, com o outro eu aliso. E ó, vou primeiro começar exatamente por ali. Se ficar muito curta a sainha, a aba é porque você pegou pouca pasta, tá? Mas se ficar muito longa, é muito fácil de rasgar, então tomem cuidado, tá? E aí eu vou alisar aqui, ó, principalmente aqui na base, porque às vezes tem umas dobrinhas de pasta que são normais também. Aí se tiver bolha, que às vezes acontece, a bolha é de sovar mesmo, tá? Eu vou pegar uma agulha, aí se tem uma agulha só pra isso, né? Estouro a bolha e aliso. Vou pegar aqui meu pincelzão de blush, mas é o blush do bolo, tá? Só pra tirar esse excesso de amido. Normalmente, o que eu faria agora? As quinas. Nesse caso aqui, eu não vou fazer as quinas, porque a gente vai fazer uma decoração aqui que vocês vão ver depois, que não precisa. Mas também lá no curso eu ensino a fazer as quinas direitinho, pra ela ficar bem retinha. Por que quinas? Porque quina, gente, deixa o bolo com muito mais ar profissional. Vocês podem olhar aí todos os maiores confeiteiros do mundo, que são super famosos e que fazem aqueles bolos para casamento de princesa, da Inglaterra, essas coisas, né? Todos eles fazem um bolo bem retinho, com a quina bem marcada. Isso é uma coisa que tá muito em alta já aí faz alguns anos, e eu acho que
por enquanto, não tende a cair. Isso é o tipo de coisa também que faz a gente poder valorizar muito mais o bolo, né? Essas quinas. Só dele estar montadinho assim, ó, retinho, bonitinho, um bolo mais alto, ó. Vocês veem que não é um bolo baixinho, é um bolo mais alto. Isso já valoriza. Se você faz a quina, valoriza mais ainda. O cliente pode nem entender, ele não vai saber, nossa, tem quina, então esse bolo é caro. Não. Ele vai olhar e vai falar, nossa, que bolo perfeito. Parece que é de mentira. Quando dá essa impressão, aí você pode cobrar um valor bem maior. Então é isso que faz valorizar o seu bolo de pasta americana e vai fazer ele ficar muito mais lucrativo para você. Porque o tanto que você vai gastar é a mesma coisa. É um trabalhinho de fazer as quinas de tipo alguns minutos, né? Para você poder fazer um trabalho mais bonito. A gente vai fazer alguma outra coisinha aqui, que eu vou dar uma ideia também para vocês, que é legal que daí não aparece a quina, então não precisa fazer. Normalmente quem não faz quina, não faz todo esse trabalho aqui. De blindagem bonitinho, um bolo mais alto, normalmente, né? Não posso falar 100%. E aí faz uma diferença em todo o bolo, não só na quina. Você vai ver um bolo mais baixinho, aquele bolo mais abaulado, sabe? É como eu fazia bolo antigamente, né? Eu já cheguei a postar algumas vezes na minha bio do Instagram, depois dá uma olhada, né? Procura lá. Tem alguns bolos que eu postei, que eu fazia, gente, eles ficavam meio redondinhos, mais baixinhos, não ficava assim, retinho, certinho, né? Podia até estar gostoso dentro, mas ele não tava bonito, não. E aquele bolo, eu não podia cobrar o que eu cobro hoje pelo meu bolo retinho, bonitinho. Vou deixar ele fora da geladeira, a partir de agora o bolo não vai mais pra geladeira, tá? A minha blindagem, ela segura um pouco a validade do bolo, porque ela tá meio que impermeabilizando, então é mais difícil, ela não é totalmente vedada, né? Mas ela facilita muito mais com que o bolo fique guardadinho lá dentro, nada entra, nada sai, sabe? Então é mais difícil de entrar bactérias. Né? Mas não vamos falar aí do micro, porque o micro é muito pequenininho. Tem uma validade, óbvio, não pode ficar para sempre assim. Mas a ganache ajuda bastante, tá? Comenta pra mim, me fala o que você achou, se você tem dúvida, se você já fez a blindagem, se você já cobriu com pasta americana, qual que foi seu maior desafio, a maior dificuldade, se você nunca cobriu, nunca fez blindagem, por quê? Qual que é o seu medo? Né? Me conta aí mesmo, compartilha aí com quem você acha que vai gostar de aprender isso também, de repente até para fazer junto com você para esse Natal, quem sabe? Né? Fazer uma sociedade aí, de repente.